Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É muito importante entendermos a mente humana. Então, me apresento como meu nome é Aldenir, sou psicanalista clínico, amo a psicanálise e gostaria de compartilhar com vocês, a depressão, falar um pouco sobre a depressão na terceira idade e o que fazer. A figura do idoso tem ganhado novos contornos à medida em que a expectativa de vida vem aumentando gradualmente em vários lugares do mundo. Neste contexto, muitos deles se veem expostos à vulnerabilidade por completo. No posto de hoje, nesse texto, nós vamos entender um pouquinho melhor sobre a depressão na terceira idade e o que fazer para trabalhar um tratamento em conjunto com os idosos. Qual a nossa realidade? Infelizmente, a depressão na terceira idade é muito comum. Tudo acontece de acordo com a vivência e a situação do idoso. Por exemplo, os que convivem com a família têm menos chance de desenvolver o problema. Por outro lado, quem está só em casa ou asilos alimenta mais facilmente a sua condição. Aliás, os idosos que convivem sozinhos têm 30% de chance de desenvolver a doença, que é a depressão. Conectando esses dados com a realidade em que vivemos, há muitos brasileiros da terceira idade que necessitam de assistência urgente, além dos idosos que estão morando sozinhos. Quem está hospitalizado tem quase o dobro de chance de mostrar sinais de ter depressão. 60% dos idosos que estão internados no hospital têm 60% de possibilidade de ter depressão. Mesmo que haja grupos de profissionais capacitados para tratar do problema, podemos ver que o quadro não é positivo. Muitos idosos nem sabem que estão doentes e associam com essa fase de transição em suas vidas. Dessa forma, passam a se adequar, achando que isso passará. Infelizmente, isso inicia a espiral em descida para os problemas maiores de saúde, são chamados as psicossomáticas. Nessa perspectiva, um estudo sobre a depressão na terceira idade divide os idosos em dois grupos que é importante nós entendermos. Primeiro, enquanto o primeiro é preenchido por quem nunca teve depressão e passou a ter, o segundo já vivencia o problema. Isso se dá através de uma construção esporádica que vai e volta, gerando ciclos mais intensos e amenos. Então, são pessoas que já convivem com a depressão desde jovem. Quando chega na idade, ela continua e vai acirrando porque vai ficando sozinha. Outras nunca tiveram e ao se verem sozinhas, começam a desenvolver então a depressão da terceira idade. Em relação ao primeiro problema, acontece graças às vivências e dificuldades alcançadas no próprio envelhecimento. Isso inclui os quadros onde a demência aumenta juntamente com os problemas cognitivos. Além disso, muitos sentem que perderam relevância social e desgostam das doenças físicas que se apresentam. O segundo grupo já apresenta históricos depressivos há bastante tempo. Sendo esses tratados ou não, infelizmente isso acaba por gerar características crônicas já enraizadas na vida da pessoa. A sua vida foi construída em cima de enfrentamentos constantes ao problema que nem sempre resultaram em alguma vitória. Impactos nessa problemática. Infelizmente, a depressão na terceira idade pode ser vista
como mais grave do que ocorre com os jovens. Isso porque os sintomas costumam ser mais intensos nos idosos, de modo que estes se queixem são mais sintomáticos. A melatonina, a serotonina não tem uma produção que pode ajudar o organismo a ter equilíbrio e acabam tendo um maior nível de depressão. Isso sem contar que a depressão neles costuma ser tão visível quanto em outros grupos, aumentando a dor. Então, nos velhos, nos idosos, é muito mais visível a tristeza, a angústia provocada pela depressão. Naturalmente, o nosso corpo sente limitações com o decorrer do tempo. Nos idosos, o quadro é pior, pois a depressão fala através da dor física. Ao invés das limitações comuns e esperadas, esse grupo se fecha por conta da batalha com o corpo. Como dito acima, os sintomas da depressão nesse período são mais silenciosos e comuns. Começam a perder energia. Além das dores físicas, os idosos depressivos não possuem disposição, mesmo para tarefas simples. Os mesmos evitarão fazer qualquer atividade que lhes traga desgaste. Acontece que a inatividade prejudica da mesma forma, já que evitam se movimentar como recomendado. Então, a procrastinação, ficar prostrado, não pode acontecer. O idoso precisa se movimentar, precisa estar em constante movimento. Nós somos criados para o movimento. Isolamento e apatia. Graças a diversos fatores, incluindo a percepção de rejeição, os idosos tendem a se isolarem. Eles se sentem como partes descartadas de um sistema muito à frente deles. Ademais, eles passam a desenvolver uma apatia em relação às pessoas, à comida, à própria vida. Sofrem em silêncio até que tudo se resolva com a morte. Fatores que podem contribuir ao quadro de depressão na terceira idade. Quais fatores são esses? Não existe uma causa específica para que a depressão possa surgir, especialmente a depressão da terceira idade. Trata-se de uma compilação de diversos fatores que se somam e se traduzem nesse quadro. O pior de tudo é que os idosos são mais sensíveis a isso, sendo atingidos muito facilmente pela ausência familiar. Para muitas pessoas é insuportável ser abandonada por aqueles que deveriam retribuir o que ela deu. O abandono familiar é bastante comum nessa época da vida como solução para não conhecer as necessidades do idoso. Por exemplo, no Japão, o idoso cometeu um crime para ir preso e ter alguma companhia. Ele acreditou que receberia cuidados, pois não conseguia viver só. Nós temos também o papel social e a aposentadoria. Ninguém quer trabalhar a vida toda para sobreviver, com um pouco de tudo o que entregou. Porém, essa é a realidade de diversos locais, incluindo o setor previdenciário brasileiro. Além de se sentirem deslocados socialmente, os idosos precisam lidar com os problemas em se ter pouca remuneração na aposentadoria. Como já é de se esperar, a qualidade de vida fica mais comprometida. Um outro fator, solidão. A depressão também surge quando um idoso perde alguém muito próximo, como cônjuge. Tal pessoa partilhava um vínculo único que ajudava o seu parceiro a se manter bem. Um bom exemplo é o personagem de Carl Fredricksen, do filme Up, Altas Aventuras. Sua esposa morre e ele se torna recluso e sem disposição de se socializar. Então, precisamos encontrar um caminho para envelhecer bem.
Especialistas recomendam que os mais próximos a um idoso passem a olhar com o comportamento dele. É preciso procurar qualquer alteração em seu modo de vida que indiquem que algo está errado. Isso vai desde sua alimentação, apresentação física, energia, atividades comuns. Com base nesses fatores, haverá mais clareza para enxergar se há algum problema. Além disso, é preciso que se enxergue o aparecimento de sinais adiante do envelhecimento. Isso porque os sintomas depressivos são associados ao momento de transição e acabam sendo ignorados. Assim que tudo piora, buscar tratamento pode ser mais complicado. A atenção e acompanhamento contínuo ajudam a fazer um monitoramento. Em caso positivo, o tratamento se valerá de antidepressivos e outros remédios que ajudem nessa reabilitação. Sem contar que retomar atividades cotidianas, caminhadas, fazer exercício físico, pode se mostrar bem vantajoso. Se sociabilizar, procurar um grupo de apoio, e uma reintrodução, é uma forma de reintroduzir ele de forma social. Quanto à mente e ao corpo, exercícios físicos são muito importantes. Ajudam a melhorar a saúde respiratória, musculatória e ajuda a fortalecer a imagem dele consigo mesmo. Então é possível envelhecer bem, se alimentando adequadamente, tomando bastante água, fazendo exercícios físicos, uma leve caminhada. Finalmente, envelhecer não é um caminho fácil. Ao longo do tempo, a nossa estrutura vai se desfazendo e contribuindo com o surgimento das doenças. Graças à falta de preparação ao longo da vida, podemos ser vítimas fáceis da depressão na terceira idade. Se quiser viver bem amanhã, é preciso trabalhar agora. Não se deixe jogado. Procure terapia, procure fazer tratamentos de saúde para fazer uma reposição, suplementação alimentar, não deixar de lado o exercício físico, uma boa alimentação, não deixar de as amizades, os bons amigos, sempre se sociabilizar. Cuidando-se ao longo da vida, é possível ter controle de quem nós podemos ser. Tratar do corpo, mente e do lugar onde vivemos ajuda a manter um nível adequado de saúde. Em relação aos idosos que já sofrem com o problema, a ajuda clínica é a única solução visível. Eles precisarão reaprender a gostar da vida que têm e de estarem nela, para que possa ajudar a mudar esse quadro de depressão na terceira idade, em si mesmo ou no tocante a algum conhecido. Procure ajuda. Não fique prostrado. Se você está sentindo algum sintoma de depressão, quer se isolar, uma angústia, uma tristeza inexplicável, procure ajuda. Procure um psicanalista, um psicólogo, psiquiatra, mas não fique prostrado. A depressão pode matar, a depressão pode causar doenças. Então é muito importante que você, meu querido amigo, minha querida amiga, procure um auxílio. Não deixe a sua vida para trás. Ok? Muito obrigado por sua atenção. Clique aí, compartilhe, dá um ok. Tenha um ótimo dia. Tenha uma ótima vida. Feliz, longe da depressão. Grande abraço e até o próximo.